Alô, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pastor Salomão? Tudo bem, tudo ótimo, pastor Jura. Tá tranquilo? Tudo ótimo. Hoje nós estamos começando o mês de outubro, né? Uma nova série, a série Fundamentos da Vida. Exatamente. Fundamento, base, alicerce, né? Firmeza. Baseada em quê? Baseada em provérbios. Isso, vamos fazer algumas reflexões aí em provérbios. Exatamente, hoje, porque provérbios é uma das palavras principais, várias palavras, né, chaves que está em provérbios, mas uma das palavras chaves principais é a palavra sabedoria. Nós vamos falar um pouquinho do valor, né, dessa sabedoria. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, aonde você estiver, muito obrigado por tudo. Mas também nós pedimos que você nos apoie dando o seu like, porque quando você dá o seu like, a plataforma entende que o conteúdo é bom e ele espalha para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, faça o seu comentário também, porque nós estamos aí no mês de outubro, no primeiro mês do último trimestre do ano, não é não, pastor? Exatamente. E esse mês de outubro nós estaremos falando sobre provérbios, né? Lições de vida com vários, né, autores que temos. E o principal deles é o que? Salomão, né? O filho do rei Davi. E hoje nós estamos falando aqui o valor da sabedoria. Você vai ver como a sabedoria vale e o que ela pode fazer por mim, por você e por nós. Diga lá, pastor. Então, eu vou ler aqui o texto e eu estou lendo uma versão bem diferenciada aqui, né? Na Literal Translation Version, em português naturalmente, né? Sim. A tradução literal, né? Versão, tradução literal. Uau. Em português. Sim. Provérbios 1, de 1 a 7. Os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se discernirem as palavras de entendimento, para se receber a instrução da prudência, da justiça, do juízo e da retidão, para dar perspicácia, olha que coisa interessante, hein? Discernimento, né? Sim. Ao simples, conhecimento e discrição ao jovem. Uau. O sábio ouve e aumenta o aprendizado, e o entendido adquire conselhos sábios. Para entender provérbio e parábola, as palavras dos sábios e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Uau, meu Deus, isso é para começar, né? Profundíssimo, né? É para começar, né? Eu separei aqui alguns pontos, né? Sim. Porque um podcast só é bem pouco para um texto como esse, né? Sim. Mas primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui, o que constitui o temor do Senhor? Às vezes a pessoa, ela acha que temer a Deus é você ter medo de Deus, né? Tem nada a ver, né? Na Bíblia, o temor do Senhor, essa expressão, né? Essa expressão era a nota principal da piedade judaica, né? Da piedade hebraica, do povo hebreu, do povo que depois passou a ser chamado de povo judeu. Então, essa piedade, essa devoção a Deus, né? Ela era marcada por um temor a Deus, ou seja, é algo diferente de medo. Na verdade, os povos daquele tempo, que eram vizinhos do povo de Israel, do povo judeu, eles serviam a algumas divindades, eles cultuavam algumas divindades. Sim. E essas divindades, elas exerciam um certo poder sobre eles pelo medo. Pelo medo, né? Então eles tinham medo daqueles deuses que eles diziam cultuar. Sim. Então eles cultuavam aquele deus o quê? Para aplacar a ira daquele deus. Para que aquele deus não castigassem eles. Na cultura judaica já era diferente. O povo tinha uma consideração pela natureza de Deus, pela natureza divina. Eles sabiam que eles estavam diante de um Deus que era o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas. Então, eles tinham uma consideração muito grande com esse Deus que eles serviam. E essa consideração era demonstrada de duas formas. Sim. A primeira delas, em obedecendo aos mandamentos do Senhor. Melhor obedecer do que sacrificar. Não é? Sim.
e a outra, a submissão aos planos e à vontade desse Deus. Então essa era a questão do temor ao Senhor, base, né? A base do temor ao Senhor. É isso que significa, então, essa questão do temor a Deus. E o sábio, ele está dizendo aqui que esse temor o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria está exatamente em temer a Deus, em considerar a Deus, né? Sim. Então... a superioridade, a honra... Exatamente. Então a sabedoria, né, começa por aí, né? Reconhecer quem eu sou e de quem eu sou, e né? Reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Deus é, né? Quem Deus é. Então é por aí que a sabedoria começa. A partir daí, quando você tem esse entendimento do Deus que você serve, que é o Deus, né, imensurável, um Deus que não dá para você medir, não dá para você entender. Então, diante desse Deus, o que a gente pode fazer? A única coisa que a gente pode fazer é nos render diante dele, não é verdade? Sim. Nos prostrar e adorarmos esse Deus. Somos dependentes, né? Então, esse é o primeiro ponto que chama muito a minha atenção aqui. Sim. Porque o temor do Senhor não é ter medo de Deus, é entender, compreender quem nós somos e quem é o nosso Deus, né? Quem sou eu nessa parte da história que, como ele fala com o filho, né? Exato. Tá? Então, você entender que você é o filho. Como é que o filho age com o pai? Na normalidade, não estou dizendo em outras, né? Em outras considerações, não. Estou dizendo que o filho, ele é obediente. O filho olha o pai, olha o caminho do pai, vê as obras do pai, aprende com o pai, pergunta ao pai, né? E é uma obediência prazerosa, né? Não é uma obediência forçada, não. Porque você obedece porque você entende que aquela é uma autoridade sobre a sua vida. Está lá em Salmo, guardei a tua palavra, para quê? No coração? Para não pecar contra ti. Eu lembro de José. José, como é que eu diria? Como é que eu digo? É inesquecível, né? Que ele fala, né? Como eu poderia pecar contra o meu Deus e fazer uma barbaridade dessa, cometer um pecado tão sem futuro, né? Como é que eu poderia, né? Isso, veja bem, ele está antes da lei, né? Na época dele não tinha 10 mandamentos, não tinha nada disso, não. Mas ele tinha o quê? Né? A semente da palavra dentro do coração, e ele disse isso: eu não vou fazer isso, eu não vou pecar. De medo? Não. De consideração. De honrar ao Deus a quem ele servia, ao que ele tinha ensinado, ao que ele tinha assim, o que teria sido ensinado a ele, tudo isso é o que ele respeitou e honrou, né, ao Deus a qual ele servia. Ele falou: eu não posso fazer isso, eu não posso pecar contra Deus fazendo um negócio desse, nem pensar. Tá? E olha que estava distante, numa terra onde ninguém conhecia. Então, ele era uma pessoa que estava ali, como é que eu digo? Ele era uma pessoa vulnerável, ele era um servo, ele não estava dono da situação. Ele estava escravo, em terra estranha, com pessoas estranhas, jovem, na flor da idade, de toda, como é que eu digo, falando em relação física, né, na plenitude, né, da energia, mas isso, o que estava dentro dele era mais forte do que estava do lado de fora. Exatamente, a semente estava plantada no coração dele, né? Mas então, pastor, a segunda coisa que eu penso aqui que chama atenção nesse texto que nós lemos, sim, é que esse temor a Deus, ele é o fundamento sobre o qual nós devemos construir, sim, a nossa vida, né? Sim. Esse temor a Deus, que é o princípio do saber que nós falamos, a consciência de Deus, né, a crença de que ele existe, não só que ele existe, mas de que ele reina, de que ele conduz o rumo da história e que ele é a origem de toda bênção que nós recebemos. Então, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que Deus, ele é o fundamento da nossa própria vida, então nós não só temos sabedoria, mas os nossos empreendimentos, eles passam a prosperar. Quando nós fazemos os nossos empreendimentos, de que maneira? Considerando a presença do nosso Deus, considerando a soberania do nosso Deus sobre as nossas vidas. Os nossos projetos, eles fluem, né? Eles prosperam. Por quê? Porque Deus está com a mão estendida sobre a vida daquele que considera, que tem essa consideração
a Ele, né? Daquele que tem esse temor, daquele que vive essa devoção a Ele. Sim. Então, esse temor também, a gente poderia dizer que ele é a aceitação reverente da verdade de que Deus reina sobre todas as coisas, né? Sim. Então, isso é o que faz com que isso seja um fundamento da nossa vida. E que assim a gente vá adquirindo sabedoria a partir daí. Essa é a base da sabedoria daquele que serve a Deus, daquele que entende que Deus, ele está acima de todas as coisas, né? E a sabedoria, o valor dessa sabedoria, ela tem um valor que muitas vezes as pessoas se esquecem que ela tem um valor que ela pode fazer o quê? Ela nos protege, né? Quando você é sábio, você é protegido por várias situações, tá? Aqui está falando no versículo 5, fala a respeito que ele vai ser instruído, vai adquirir habilidade. Habilidade o quê? Habilidade de resolver coisas. Falando agora, né, o que nós temos falado ultimamente, falando da questão de você ter respostas para perguntas, né? Então, quando você tem a sabedoria, ela te dá habilidade para gerenciar situações, gerenciar conflitos, né? Sejam a níveis familiares, sejam a níveis da empresa onde trabalhamos, né? Quando você tem sabedoria, você é protegido, porque ela te protege de atitudes impensadas, né? Ela te protege contra a impulsividade. Tudo isso a sabedoria faz. Por isso que ela tem valor. Quando você é sábio, você com certeza vai economizar muito, tá? Exatamente. Financeiramente, né? Inclusive. Em todos os sentidos, né? Vai te livrar, né, de muitos caminhos maus, né? A sabedoria, na verdade, nos livra de muitos caminhos maus. Sim. E um outro ponto interessante é que existe também a loucura da indiferença espiritual, né? Meu amigo. O texto fala aí para nós, né? Sim. O texto vai falar que os tolos, eles desprezam a sabedoria e a instrução. Olha que coisa terrível. Sim, mas está escrito também, né? Não é só nessa... Gente, Provérbios é um tesouro, né? Provérbios é um valor muito grande. Fala aí nesse versículo, a gente vai ainda falar sobre ele ainda, sobre essa parte aqui do valor daquele que rejeita a sabedoria, tá? Diz que a sabedoria clama nas ruas como um alto-falante. Por que ela clama? Porque ela fala, gente, espera um pouquinho, me ouça, porque se vocês me ouvirem, a vida de vocês vai mudar, as coisas vão ficar diferentes, tá? Não estou dizendo que vão ficar mais fáceis, não, mas nós vamos entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, entender o comportamento de um amigo que está chateado, que está aborrecido, que está nervoso, entender melhor um filho, entender melhor uma pessoa que está xingando você no trânsito, tá? O chefe que está te pisando, que está pisando no seu calo, ou que está querendo te derrubar, o porquê que ele está fazendo aquilo. Tudo isso, a sabedoria te dá essa capacidade, essa habilidade de você, como é que eu diria, navegar, tá? em águas bravias, mas navegar com sabedoria, sabendo manejar o seu leme, sabendo manejar as velas, sabendo controlar os ventos que vêm contra você. Exato. Né? Entendeu? Então, essa questão da habilidade. Aí alguém se acha no direito de rejeitar a infelizmente, sabedoria. Né? E o sábio aqui de Provérbios, ele vai chamar essas pessoas de loucos, né? Na verdade, né? Sim. Esses que são indiferentes, né? Eles não caminham naquilo que Deus traçou para nós. Eles abominam, inclusive, essa sabedoria que vem de Deus, e eles se acham, né? Capazes de gerir a sua própria vida sem o auxílio da sabedoria de Deus, né? Sem a companhia que seria aí do Espírito de Deus. Sou dono do meu nariz, né? Então esses eles são chamados de loucos, né? Eles são chamados de insensatos. Por exemplo, o senhor que está aí com a Bíblia aberta aí, o senhor pode ler, né? O versículo do mesmo capítulo número 1, o versículo 20 e 21. E o 22, você vai ver aí que riqueza, né? Esses 3 versículos também que falam a respeito daquele que rejeita a sabedoria. A gente está falando sobre esse assunto, né? Então, de que
A sabedoria está aí batendo nas portas, né? Mas nós, né, podemos Sim. rejeitar ou podemos aceitar. O 20 fala assim: a sabedoria grita nas ruas e levanta sua voz nas praças. Clama do alto dos muros e profere suas palavras à entrada das portas e na cidade. Ó insensatos, até quando amareis a insensatez? Olha. Até quando os que zombam se alegrarão na zombaria? Até quando os tolos odiarão o conhecimento? Olha aí, ó. Então é isso. Isso é uma, né, é uma situação hoje que quando nós olhamos e vendo, eu não tenho acompanhado muito ultimamente, a questão quando a gente vê alguns comentários, né, das pessoas em relação a alguns assuntos que são colocados para discussão na internet, né? Naquelas comentários, naqueles, né, que as pessoas colocam, né? Aí você vê, pelo nível dos comentários, você vê como as pessoas estão pensando, como elas estão reagindo às situações que são jogadas para elas, mas como elas não têm sabedoria, elas não têm conhecimento de causa sobre o que está acontecendo, e você discute com pessoas de algo que você não conhece. Por exemplo, o pastor trabalha, né, tem o seu trabalho. Eu conheço um pouco do seu trabalho, né? Do seu trabalho, que eu digo, trabalho secular, na sua profissão. Se eu for discutir contigo, né? Discutir, eu digo que se eu for tentar discutir ou bater boca contigo sobre o assunto que você faz, sobre a profissão que você tem, eu seria um insensato, porque eu não conheço do que você faz. Profundo aquilo. Não conheço profundo, eu conheço o quê? A superfície. É a mesma coisa de falarmos de alguns assuntos que estão em pauta hoje no Brasil. A gente vê muitas pessoas agindo como insensatos. Por quê? Elas discutem algo que elas não conhecem. E quando você discute algo que você não conhece, você vai dizer coisas que não tem nada a ver. Não é verdade? Exatamente. Então é isso, né? A gente precisa muito da sabedoria de Deus, precisa muito do Espírito Santo de Deus para, de fato, ele nos guiar, né? Nos orientar. E eu estou lembrando aqui também das palavras de Jesus, né? Sobre, lá em Mateus capítulo 7, né? Sobre os dois consultores, né? Sim. O prudente e o insensato, né? Sim. O sábio e o tolo, né? Onde estava o fundamento, né? Então, exatamente. O tolo achou que era muito esperto e construiu na areia, que era mais fácil, né? Cavar ficava muito mais fácil. O sábio, entretanto, construiu sobre a rocha, né? Que é uma construção muito mais difícil, mais custoso, demorado, mais trabalhoso. Mas, quando vieram as tempestades, o que aconteceu? Sim. A casa do sábio foi que prevaleceu. Né? Mas lembrando, hein, uma coisa muito importante que é bom aí as pessoas que estão nos ouvindo entenderem, né, o que está acontecendo. A tempestade vem para todo mundo, viu? Exatamente. A mesma tempestade que veio para o tolo veio para o sábio. Mesma coisa, não mudou nada. Então, subiram os rios, né, desceram as águas, bateram com ímpeto contra a casa, né? Sim. Jesus fala. O prudente também sofreu a tempestade. Entretanto, a casa dele prevaleceu, né? Então, essa é a sabedoria que Deus nos ensina. A sabedoria de colocar em prática as palavras dele, né? Jesus estava falando disso, né? Aquele que ouve essas minhas palavras e as coloca em prática e as pratica, sim, será considerado como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Sim. Aquele, porém, que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, sim, será considerado como um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. E aí, então, ele termina dizendo da tempestade que veio e derrubou aquela casa. Quando Paulo fala, né, fala com Tito, né, em relação à questão de ele não ficar discutindo fábulas, né, ficar discutindo coisas que você não entende, né, falando sobre doutrina se você não entende, falando sobre assuntos que você não entende, é a questão da insensatez, né? E aí onde entra a sabedoria? Quando eu ouço um assunto e não entendo, tá, sobre aquilo que é que está acontecendo, lá em Provérbios também diz, o insensato, se ele ficar quieto, ele se passa como? Como sábio, né? Como sábio. Interessante, ó. Ô insensato, fique calado, porque se você ficar calado, o que vai acontecendo? A pessoa vai olhar, uau, a pessoa, né, ele não está entendendo, mas ele está quieto. Tá? Exatamente, é tido por sábio, né? É tido por sábio. Tudo isso está em Provérbios.
Gente, mês de outubro, mês de provérbios, mês de fundamento, mês de base, né? E a base está aqui, ó. Base da sabedoria, o valor. Está escrito lá em provérbios, são 31 capítulos, é um capítulo para cada dia do mês, principalmente quando o mês tem 31 dias, né? Se tem 30, fica um de sobra, se tem 29, tem 2, se tem 28, fica 3 de sobra ainda. Fala a respeito também da sabedoria, que ela é mais valorosa do que o ouro. Ela é mais valorosa do que a prata. Quanto custa quanto que é uma grama de ouro, pastor? A grama de ouro hoje, 500, mais de 500, 600 reais. 600 reais, 1 grama. É 1 grama que fala, né? Isso. Não é 1 grama, né? Falando do português direitinho, é 1 grama, né? 1 grama, exato. É 1 grama de ouro, é mais de 500 reais. Aí como é que você pode falar que a sabedoria vale mais, né, do que o ouro? Com certeza. Tá? Com certeza, porque é o que a palavra diz, mais do que a prata. Ela é o maior tesouro que um homem, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus pode ter. Sabedoria para gerenciar, né? Tudo que vem ao nosso encontro, as situações, os desafios que terminam ao nosso encontro, a sabedoria é de muito valor. Né? E nesse mês de outubro nós vamos falar disso, né? Muito ainda. Exatamente. Né? Então, isso aí mostra para nós, né? A importância, né, de nós buscarmos a sabedoria de Deus, buscarmos a direção de Deus para os nossos projetos. Sabedoria, né? Do alto. Do alto, não é exatamente. Sabedoria terrena, não. A sabedoria terrena ela é assim. E a sabedoria vertical é assim, é para cima, porque ela vem de cima. Exato. Tá bom? Então nós precisamos disso, né? De nos dedicarmos à leitura bíblica, à leitura da palavra. Estou sempre falando isso aqui, né? A quem está nos acompanhando. A pessoa vai ter resposta. Mas não tem como, né? Sair disso, porque é a palavra de Deus que nos dá a direção para a nossa vida, né? Então a gente precisa nos apegar a essa palavra, né? Sim. E essa sabedoria, então, a gente vai adquirindo essa sabedoria, né? À medida que... Quando Jesus fala do tesouro, da pérola, do tesouro que ele, né, vendeu tudo para adquirir o quê? Adquirir aquilo, né? Que era algo muito, muito valoroso, né? Vendeu tudo, investiu todo o tempo nele, né? Para que, né, da parábola do tesouro escondido, da pérola, né? Sim. É muito forte, então, isso aí que é algo que nós devemos procurar. Procure, tá? Procure sabedoria aonde? No local certo. E aonde é? Na palavra do Senhor. E também falando com gente que conhece também, que pode, né, ser um bom conselheiro para você, um conselheiro para mim, porque ninguém não sabe tudo, mas com certeza tem muitos, né? Dá graças a Deus para aqueles que escrevem, para aqueles que comentam, para aqueles que nos ensinam, os professores, os mestres. Exatamente. Né? Uhum. É verdade, pastor? Exato. Então, você, amigo, amiga que está nos ouvindo aí, também, você fala, pastor Salomão, pastor Juraci, eu não tenho sabedoria, eu tenho pouca sabedoria. Também está escrito também. Onde está escrito, pastor, que aquele que não tem sabedoria peça a Deus? Também Tiago, né? Tiago fala, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que aí, a todos dá liberalmente. Exatamente, velho. Então, todos nós precisamos de sabedoria, tem hora que você né? fala, não é possível, como é que eu vou resolver esse negócio? Todos nós precisamos, exatamente. E quando você pede a Deus sabedoria e direção, ele ouve, né? Ele está pronto a nos ouvir. A próprio texto aqui. É o temor. Aqui. Senhor, sou dependente de ti. Olha, agora é contigo, porque eu desisto. Né? Eu me rendo. Exato. O próprio texto aqui da sabedoria está dizendo que ela está pronta, ela está até clamando para que as pessoas a ouçam, né? Que a sabedoria aqui, ela, na verdade, ela é uma pessoa, né? Ela é a pessoa da Trindade, né? E é o Espírito Santo de Deus que é essa sabedoria de Deus, né? E que ele que nos guia. Então, que você possa pedir a Deus essa sabedoria para que você tome decisões, para que você cuide da sua casa, para que você seja um bom funcionário, seja um bom empresário, seja um bom para se casar, patrão, né? Para se casar, você vai se casar, você vai entrar numa coisa que é para a vida toda. Como é que você vai entrar para uma coisa para a vida toda sem sabedoria, sem pedir discernimento a Deus, não é não? Exato. Mudança de emprego, mudança de cidade, tudo isso. Tudo isso nós precisamos colocar diante do Senhor, pedir sabedoria para termos discernimento, né? E Ele está aí pronto para nos dar essa sabedoria. Tá bom, então. Então faça isso. Coloque sua vida diante de Deus, peça a Ele sabedoria e não tome decisão nenhuma precipitada sem antes orar a Deus e colocar diante de Deus. Maravilha.
Tá bom, então. Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem estado conosco nesse primeiro episódio do Fundamentos da Vida, falando sobre o livro de Provérbios. E na próxima semana nós estaremos falando e continuando a falar sobre Provérbios, sobre fundamentos da vida. Não perca, esperamos você. Até o próximo episódio do Parabolando Podcast. Tchau, tchau. Tchau, até mais.